Se você já pegou algum empréstimo para pagar alguma questão financeira, algum aperto, alguma dificuldade, eu acredito que esse vídeo aqui vai ser para você. Porque infelizmente as regras do jogo acabaram de mudar. Então, antes de você fechar um acordo de empréstimo, de crédito, eu preciso compartilhar algumas coisas aqui com você. Meu nome é Jade, bem-vindo ao canal da Economina e hoje eu quero falar especificamente da Lei 15.252, também denominada de Marco Regulatório do Consumidor Financeiro, ou mais conhecido como Nova Lei do Crédito no Brasil. Infelizmente, essa lei ela foi aprovada em novembro de 2025, meio que na calada da noite, e essa lei ela abre espaço para, a priori, melhorar algumas questões de acesso financeiro para os consumidores e também possibilitar algumas questões para os bancos, as instituições financeiras. Essa lei ela vem com uma certa perspectiva de ajuda para os consumidores, né, para o povo brasileiro, mas justamente eu decidi fazer esse vídeo para abrir com você algumas perspectivas que eu acredito que parecem ser muito mais armadilhas para nós trabalhadores e trabalhadoras do que algo que possa realmente nos beneficiar. Então, como eu disse, aprovada em novembro de 2025, a Lei 12.525, ela traz algumas coisas boas, outras nem tanto e outras muito ruins aí para nós consumidores e trabalhadores brasileiros. E essa lei, ela foi meio que construída em cima de 4 pilares. E hoje eu quero trazer com você aqui alguns desses pilares e principalmente sobre o quarto pilar, que eu acho que é o que me chamou mais atenção e que me deixou bastante preocupada. E aí eu pensei, eu não posso deixar de compartilhar isso com as pessoas, porque eu sei que tem muitas pessoas que já estão endividadas e muitas pessoas que precisam muitas vezes fazer empréstimos para poder ajudar a pagar as contas, né, para resolver alguma questão financeira. Então, eu não poderia deixar isso passar. Eu tive acesso a esse conhecimento da lei quando no mês passado eu participei de um curso de formação sobre as questões de endividamento aí para as pessoas, né? E aí, quando eu acessei as informações sobre essa lei, na hora me veio muito forte que eu precisaria compartilhar isso com as pessoas. E aí é por isso que eu tô aqui hoje, então vem comigo que tem coisas importantes aqui para todos nós. Então, em linhas gerais, gente, essa lei, ela abre com uma certa facilidade e traz aí juros reduzidos, mais facilidade de acesso, menos burocracia. E à primeira vista parece que ela vai, ou que ela está aí para nos ajudar. Porém, como eu disse, ela me parece muito mais uma grande armadilha. E aí, para começar, vamos pensar aí nesses 4 pilares, que eu acho que vai fazer bastante diferença daqui para frente na vida de todos nós, porque o sistema ele vai ficar muito mais automático e muito mais punitivo também. Então, se não for para você, já compartilha com pessoas que você conhece que possam estar endividadas ou que têm esse hábito de pegar empréstimos, né, ou crédito para resolver algumas questões financeiras, porque eu tenho certeza que vai atravessar a vida de todos nós, não só quem precisa de um empréstimo. Então, o primeiro pilar, ele fala sobre a questão da portabilidade salarial automática. O que isso significa? Que as transferências de salários para outros bancos vai poder ser permitido a partir de agora sem a necessidade de autorização dos empregadores. Então, por exemplo, você pode estar trabalhando e receber o seu salário em uma determinada conta, mas você pode pedir essa portabilidade de salário para uma outra conta, não necessariamente aquela que foi indicada pelo empregador. Então, eu vejo esse pilar como legal, por um lado, né? Mas, de certa forma, me preocupa um pouco porque eu entendo que o nosso dinheiro ele vai ficar um pouco mais rastreável dentro do sistema financeiro, aí, principalmente pelas questões aí do Open Finance. Então, esse é o primeiro grande pilar aí da nova lei de crédito no Brasil. O segundo pilar, ele já me preocupa um pouco mais, porque ele diz respeito à questão do débito automático entre instituições. E aí, presta atenção aqui, porque isso aqui é um pouco perigoso, tá? Então, com essa nova lei, o Estado, né, permite, através das questões judiciárias aí, que débitos sejam feitos automaticamente entre bancos. Então, por exemplo, se você tem uma dívida em determinado banco e não está conseguindo honrar e falava assim, eu vou deixar para pagar depois.
Se você tiver esse dinheiro em conta, pode ser que esse outro banco do qual você está devendo pode pedir esse débito automático dessa primeira conta onde você tem o dinheiro. E aí isso é bastante perigoso, né, gente? Porque se antes a gente tinha tempo para resolver alguma dívida, para se planejar, para juntar dinheiro para pagar, se esse dinheiro estiver na sua conta e esse banco, através do Open Finance, conseguir identificar, ele pode pedir para esse outro banco fazer esse débito automático do seu dinheiro para pagar alguma dívida que você tem aí nesse banco. Então, tome muito cuidado ao deixar dinheiro em conta. Eu sei que isso é complicado porque normalmente a gente às vezes segura dinheiro em conta corrente, né, para fazer alguma compra do dia a dia ou se não para poder juntar para pagar algum determinado endividamento. Mas a partir dessa lei, que foi aprovada, como eu disse, em novembro de 2025, agora os bancos podem pedir esse débito automático entre um banco e outro. Então, esse pilar me preocupa bastante, tá? O terceiro pilar, que eu acho que isso é um pouco positivo em determinadas questões, é com relação à transparência nas comunicações diante dos bancos que você possui, né, ou que você utiliza. Então, agora meio que os bancos eles estão sendo obrigados a ser mais transparentes em suas comunicações, né, informando aos seus consumidores, né, aos seus clientes aí, por exemplo, custo total das suas operações, comunicação prévia de mudanças nos encargos, nas taxas de juros ou qualquer outra mudança que o banco venha realizar, enviar alerta de débitos, e aí isso vai me preocupar bastante também, porque agora os bancos, quando você está endividado, né, inadimplente, deixou de pagar sua dívida, o banco ele pode te enviar mensagens por e-mail que você cadastrou lá na hora de fechar algum determinado tipo de acordo dentro do banco, ou até mesmo por SMS. Como eu disse no curso que eu fiz, a professora até chegou a falar que talvez isso possa até chegar por mensagens de WhatsApp. Isso ainda não é certeza, porque a lei ela ainda está sendo adaptada, né? Porque como foi aprovada aí há menos de 6 meses, então a gente não sabe muito bem como ela vai funcionar na prática, mas pode ser que também você receba mensagens por WhatsApp com relação aos seus débitos. E aí, com relação aos débitos, eu acho que é até relativamente tranquilo, né? Tipo, o banco te avisar, olha, você tá devendo e tal. O problema é que agora, também no escopo dessa lei, os bancos podem pedir uma execução facilitada com relação à sua dívida, né? Ou seja, acabar bloqueando o dinheiro que você tem em conta ou bloquear, né, algum tipo de imóvel, executar algum tipo de imóvel ou carro, por exemplo, que você tem para ser destinado e vendido para pagar algum tipo de dívida. E aí, por exemplo, se você for através do banco levado a uma execução, essa execução ela pode ser feita, como eu disse, tanto por e-mail quanto por SMS, e talvez até possivelmente por WhatsApp, coisa que antigamente era feita por oficial de justiça. E aí, muitas vezes, quando você estava devendo, né, e sabia que o banco, por exemplo, tinha entrado com algum processo de execução, você poderia tentar não atender a porta, né, ou não responder, porque só valia mesmo quando você assinava o papel que você recebia do oficial de justiça. Agora, isso vai ficar muito mais perigoso, porque o oficial de justiça não necessariamente precisa te encontrar pessoalmente ou presencialmente. Essas comunicações, até mesmo desse tipo de execução, ele vai poder ser feito por e-mail, por SMS ou até mesmo por WhatsApp em algum momento. Então, meio que não tem muito como a gente fugir dessas comunicações oficiais aí, caso você vá, o seu nome vá para a execução, né? Não o seu nome, mas a sua dívida, ela vá para a execução. E é o que é execução? É realmente quando o banco, ele entrou com um processo judicial pedindo para a justiça, olha, essa pessoa está me devendo, não está me pagando há tanto tempo e eu quero pedir essa execução. Antes era um processo judicial que era bastante longo. Agora, diante dessa nova lei, esses processos de execução, eles são muito mais rápidos, muito mais automáticos e também muito mais facilitados. E essa facilitação, ela vem muito por conta desse quarto pilar que eu vou falar agora, que a priori, para mim, é uma das coisas mais perigosas, porque ela vem investida de uma oportunidade ou de um benefício, que seria o quê? Diminuição na taxa de juros para quem vai contratar um empréstimo, por exemplo. E aí eles chamam esse quarto pilar de modalidade especial de crédito. Mas esse quarto pilar ele só é válido para contratos de empréstimo que foram fechados a partir de novembro de 2025, ou seja, quando a lei começou a valer.
contratos que foram feitos antes de novembro de 2025, isso não vale, tá? Então vale só para esses contratos que foram depois de novembro de 2025. E aí, quando você vai pegar esse contrato para assinar o seu acordo de empréstimo, ele tem um nome específico, chama empréstimo pessoal com juros reduzidos. Então, isso para mim é uma grande armadilha, gente, porque muitas vezes a gente, no aperto, na necessidade, a gente acaba pegando empréstimo e quando ele está com juros reduzidos, chama muito mais a nossa atenção. Mas aí o que eu venho te alertar é não no que a lei exatamente propõe, né? Mas que tipo de troca ela está pedindo ao te oferecer juros reduzidos, porque isso pode fazer nossos olhos brilharem, né? Ah, estou precisando de dinheiro, vou pegar um empréstimo, mas se você adotar, né, assinar o contrato naquela modalidade que chama empréstimo pessoal com juros reduzidos, então se atentem a esse nome, porque é esse nome que vai ter no contrato. E aí, mais uma questão que eu chamo a atenção, porque muitas vezes o banco ele acaba liberando o dinheiro antes de liberar o acordo, né, o contrato. E aí você com dinheiro em mãos, precisando pagar conta, às vezes desesperado, na pressão, já recebi o dinheiro, vou lá e assino o contrato. E, gente, uma vez que esse contrato é assinado, vai ser muito difícil você mudar isso. E, principalmente, vai ser muito difícil você acessar o direito de defesa depois disso. Porque isso provavelmente já vai estar embutido nesse contrato. Então, gente, tem que prestar muita atenção. Porque eu sei que taxas de juros menores, elas atraem a gente. Porque, se eu pegar um empréstimo de, sei lá, R$ 1.000, vou ter que pagar de volta 1.500 em vez de 2.000, porque o juros está reduzido. Então, isso chama muito a nossa atenção. E principalmente quando a gente já está com o dinheiro em conta, né? Então, depois o contrato vem, a gente assina e fala, já estou com o dinheiro, já está assinado e bora para frente. Só que o que acontece? Se você é uma pessoa que precisa de um empréstimo, mas tem condição de honrar com esse pagamento, eu acho que é legal, porque você vai ter acesso a esses juros reduzidos. Mas se você está com o orçamento meio apertado, sabe? Pode perceber que em algum momento vai ser difícil você pagar esse empréstimo, ou no meio do processo você tem dificuldade para honrar esse compromisso que você firmou com o banco, isso vai levar você a essa questão de talvez ser levado a esse pedido de execução, que vai ser muito mais facilitado, muito mais automático, como eu disse. E aí um processo que antes era judicial muito mais demorado, agora vai ser muito mais facilitado. Então, uma vez que você não conseguiu honrar o seu empréstimo e o banco fala, então, já que a pessoa assinou o contrato, né, nessa modalidade de empréstimo pessoal com juros reduzidos, então eu posso acessar essa execução facilitada. E aí, o que a justiça vai fazer muito mais rapidamente do que faria antes? Primeiro, vai tentar te avisar, né, que você vai entrar em execução, que você já está sendo executado de alguma forma, sendo executado, né, que engraçado, que horrível, na verdade, né? Mas aí o banco vai te avisar lá, ou por e-mail, ou por SMS, e aí às vezes hoje em dia a gente quase não olha SMS mais, às vezes não olha e-mail também, por WhatsApp eu acho que é mais fácil porque a gente costuma olhar mais, mas fingir que não viu, né, que não deu tempo de eu ver, ou eu não recebi a mensagem, isso não vai ser mais válido. Uma vez que foi comunicado a você, foi comunicado. Se você não vai precisar mais assinar nada. Então, uma vez comunicado, significa que você já recebeu a mensagem de que está ou vai entrar nesse processo de execução. Então, o banco vai te avisar, se você vê ou não vê, de qualquer forma você foi avisado. E aí, entrando nesse processo de execução, o banco pode pedir bloqueio do seu dinheiro em conta ou pedir bloqueio dos seus bens e isso ser levado aí à justiça, que também é um processo judicial, ou seja, ninguém vai lá tomar o seu dinheiro ou os seus bens do dia para a noite, mas o que antes às vezes poderia demorar anos, agora vai demorar muito menos tempo. Então pode ser que você tenha dinheiro bloqueado ou seus bens suspensos aí para utilização, para venda ou até mesmo ser colocado aí para leilão ou para venda. Então assim, gente, um roubo até meio que silencioso do nosso dinheiro, porque muitas vezes isso vem naquelas letrinhas miúdas do contrato. Então a gente tem que prestar muita, muita, muita atenção no que você vai assinar agora, caso você queira fazer um empréstimo, porque a tendência é que os bancos comecem a fazer esses acordos de empréstimos baseado nessa modalidade especial de crédito com juros reduzidos, porque isso vai atrair mais pessoas, mas ao mesmo tempo vai facilitar que ele tenha esse dinheiro de volta, caso você não consiga pagar ali os seus compromissos, né? Vai ser muito mais rápido e muito mais
punitivo, como eu disse no começo do vídeo, né? Então, a gente vai precisar tomar muito cuidado, gente. Aí eu trago aqui que eu não sou da área do direito e como essa lei ainda está muito no início, tem muitas coisinhas pequenas que vão precisar ser discutidas e que eu não entendo muito bem, até porque eu ainda não conheço nenhum caso que entrou nesse processo, né? Às vezes chegam clientes para mim, alunos que vêm conversar sobre a questão do endividamento. Então, dentre outras leis de como era antes, é uma coisa. Agora, como isso é muito recente, eu ainda não tenho todo o conhecimento. Então, eu indico que vocês procurem mais informações sobre isso também, principalmente se você for buscar ou precisar pegar um empréstimo, né? Eu pretendo continuar estudando essa lei e é provável que apareça alguns casos aí para mim também, então eu vou ter mais informações precisas sobre isso daqui a um tempo, mas esse vídeo é muito mais de alerta, né? É uma questão educacional para orientar vocês na hora de pensar em pegar empréstimo, mas também como um alerta. Os pormenores da lei, eu acredito que isso vai acontecer com o tempo e eu também vou ter essas informações mais para frente, né? Então, fica aqui o grande alerta para vocês dessa nova lei de crédito que está no Brasil e, de novo, reforçando, se atentem à modalidade de crédito no contrato. Se tiver com o nome empréstimo pessoal com juros reduzidos, gente, tomem muito cuidado, principalmente se vocês não derem conta de pagar, porque o processo de execução vai ser muito mais rápido e você vai estar correndo muito risco, né? Então, assim, é uma lei que parece que veio para ajudar, mas eu não acredito que seja para ajudar de fato, porque como eu acabei de mostrar para vocês, parece que essa lei ela está muito mais facilitando processos financeiros para os bancos ou para as instituições financeiras do que para o próprio consumidor, né? Então parece que é melhor, mas eu não acredito que seja, né? Eu acredito que seja muito mais uma armadilha. Então por isso que estou fazendo esse vídeo aqui para trazer o alerta para vocês, né? E aí assim, gente, essa modalidade de juros reduzidos, ela me mostra que ao trocar juros menores que normalmente a gente vai trocar juros menores por menos proteção judiciária, né? Então a gente paga menos juros, mas a gente fica também mais exposto. E aí, gente, não é sobre qualquer proteção que a gente, né, tá falando aqui. É duas proteções muito importantes, que é o direito à defesa e a proteção patrimonial. Ou seja, se você entrar nesse processo de execução, é provável que você nem tenha direito à defesa, né? O banco já vai conseguir, junto com o sistema judiciário, entrar com essa execução direto, então você não vai poder nem se defender. E fora também essa questão da proteção patrimonial, né? Que agora os seus patrimônios também eles estão aí à disposição. Caso você não consiga pagar uma dívida, ele vai estar à disposição aí para a execução do banco. Então, olha como isso é perigoso, gente. Então, né, reforçando isso, a penhora dos seus bens, eles podem vir até mesmo antes de você se defender, principalmente com aquela questão da comunicação que eu falei para vocês, porque se você não vê, ou fingir que não vê aquela comunicação que foi feita através do SMS, do e-mail e possivelmente talvez até um dia através do WhatsApp, como eu disse, você foi comunicado e se você não tomar nenhuma atitude, os seus bens vão ser executados, vão ser penhorados e nem direito à defesa você vai ter. É um processo muito mais direto, gente. Então, olha que perigo. Olha só o que estão fazendo com os trabalhadores brasileiros, que muitas vezes estão, né, apertados, endividados, em situação de vulnerabilidade, e acabam correndo para esse lugar de buscar o empréstimo como forma, às vezes, de pagar conta, né, alguma questão que está atrasada. Então, no desespero, acaba assumindo esse contrato e olha como isso tende a ser ainda mais prejudicial para as nossas questões financeiras e para a nossa proteção patrimonial, que agora não está mais tão protegido como era antes, né? E aí tem uma coisa que eu acho que é importante da gente conversar, que é o caso das fraudes, gente, porque o que a gente mais tem visto nos últimos tempos são fraudes no sistema financeiro. Então imagina só a situação de você nem ter ido buscar um empréstimo, mas um empréstimo ter sido feito no seu nome. E aí eu quero alertar principalmente as pessoas aí que são mais idosas e que recebem INSS, né? Porque a gente tem muitos casos, principalmente o que aconteceu com o caso de fraude, né? De coisas muito erradas que aconteceu aí no INSS ano passado, e muitas dessas pessoas aí que recebem o INSS já caíram em fraude. Existe até uma pesquisa que foi feita ano passado, ou esse começo de ano, não tenho certeza agora, mas falando que 26% dos brasileiros sofreram algum tipo de fraude até metade de 2025. Então, às vezes, não é nem só as pessoas idosas que caem em fraude, pessoas mais jovens também podem cair. E aí, imagina, você caiu numa fraude, alguém pegou um dinheiro, fez um empréstimo em seu nome nessa modalidade de juros, de alguma forma assinou ou aceitou essa modalidade em troca também essa execução facilitada, e um belo dia você acorda
e o seu nome tá indo para execução e os seus bens também perderam essa proteção. Então, o alerta não é só para quem vai pegar algum tipo de empréstimo, mas para que a gente tome muito cuidado com as questões digitais e financeiras, porque se a gente cair numa fraude e alguém pegar empréstimo no nosso nome dentro dessa modalidade, essa pessoa não vai pagar, porque ela vai pegar todo o dinheiro e ela não vai pagar as parcelas, ela não vai pagar essa dívida de volta, e aí o seu nome ela pode ir para execução. Então, eu vejo que o aumento dessa digitalização financeira, ela também aumenta os riscos de fraude, né? Principalmente com pessoas que têm baixo acesso à educação financeira, baixo acesso a letramento digital, né? Então, não só quem não tem empréstimo feito no seu nome, mas se a gente cai numa fraude, a gente também está correndo o risco de perder o direito de defesa, perder o nosso dinheiro, né? Perder a nossa proteção patrimonial. Então, olha como isso é perigoso, gente. Então, eu trago dois alertas aqui. O primeiro com relação à própria lei. Então, se você vai buscar um empréstimo, tome muito cuidado com o tipo de contrato que você vai assinar, mas também muito cuidado com as informações, o acesso às suas informações financeiras, né? Então, sempre coloque verificação de 2 etapas, né? Busque se proteger dentro desse mundo digital, porque as fraudes estão cada vez mais elaboradas, né? Mais elegantes, vamos dizer assim. Então, a chance de a maior parte de nós cair numa fraude ainda é muito grande por conta desse acesso às nossas informações, né? O uso da inteligência artificial também tem aumentado o número de fraudes, então o alerta é para os dois lados, tanto para quem busca e assina acordos de empréstimo, mas para nós, que eu também nunca fiz um empréstimo, né? Nunca precisei, eu sempre tentei dar conta de como eu conseguia, mas tenho muitas pessoas ao redor que né, têm empréstimos em seu nome, ou já precisaram fazer esses empréstimos. Então, e as pessoas também que não têm esse hábito ou nunca precisaram de fechar um acordo de empréstimo também estão em perigo. Nós estamos em perigo, né, principalmente com essa questão da fraude. Então, aumento da digitalização financeira também aumenta a questão da vulnerabilidade financeira patrimonial aí, né, gente? Então, tá muito perigoso. Então, eu trago esse vídeo muito como um alerta para vocês aí, tá? E aí, gente, esse processo todo tem um nome, tá? E aí, pensando aí nas ciências sociais, nas ciências políticas, dentro da própria economia, né, a gente chama isso de mercantilização das trocas. O que isso significa? Os nossos direitos viraram moeda de troca. Então, se eu tenho acesso a juros reduzidos, o que eu estou dando de volta? Eu estou dando de volta esse acesso facilitado para a execução por parte das instituições financeiras, né? Então, a proteção que deveria ser um direito, ela vira um custo, né? Então, eu tenho juros menores, mas a minha proteção fica muito menor e eu fico muito mais exposto, né? Então, através desse processo judiciário, né? O processo da justiça que fica muito mais automático. Então, tomem muito cuidado, gente, de verdade, porque isso vai mudar muito a cara da questão do crédito, dos empréstimos no Brasil daqui para frente. Então, de novo, leiam as letrinhas miúdas do contrato e mesmo que você receba esse dinheiro antes de assinar o contrato, não gaste ele antes de realmente assinar o contrato, porque se você vê que é nessa modalidade e perceber que pode ser que em algum momento você não dê conta de pagar esse empréstimo, não assine, procure um contrato que talvez tenha juros um pouco maiores, mas que não vá roubar aí as suas garantias de proteção, de defesa, mas também de proteção patrimonial, né? E aí o que eu penso? Quem mais sofre com essa lei? Pessoas idosas, pessoas que têm pouco letramento financeiro, econômico, né, de educação financeira, quem já está endividado, que às vezes vai buscar um outro contrato de empréstimo para pagar outra dívida, né? Então, são pessoas que tendem a sofrer ainda mais com essa lei. Então, se você é essa pessoa ou conhece alguém que está nessa situação, mande esse vídeo, né? Leve esse alerta, peça para a pessoa procurar sobre essa lei 15.252, tá? Reforçando aqui, porque é muito assustador, gente, é bastante perigoso e eu tô bastante preocupada aí o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, essas pessoas que às vezes acabam aceitando contratos porque estão endividadas, porque estão com pressa, porque estão na urgência, né, por conta da pressão aí da necessidade de pagar contas, acabam assinando isso e isso pode levar a gente para uma situação de desigualdade e vulnerabilidade financeira ainda maior, né? E isso me preocupa bastante, não só por eu ser economista, mas por eu ser um ser humano, né, que tem pessoas ao redor,
preocupada por mim mesma, as pessoas ao redor, familiares, amigos, né? Então eu tô bastante preocupada. E aí, gente, como eu disse, isso tende a aprofundar o que é as questões de desigualdade, vulnerabilidade, né? A questão das nossas escolhas que podem não ser tão acertadas, principalmente quando a gente está num momento de pressão. E aí quem acaba ganhando com isso? Bancos, instituições financeiras, os rentistas, coisas que eu acabei citando no vídeo anterior também, né? Então se você não viu, quiser dar uma olhadinha no vídeo passado também, eu acho que tem informações relevantes lá para você. E aí quem perde, quem ganha são os bancos, instituições financeiras e os grandes rentistas, ou os pequenos rentistas também, quem perde? Bom, acho que você já sabe, né, gente? É a gente, trabalhador, né, que está às vezes em situação difícil, vai acabar perdendo nesse processo. Então, gente, o que eu percebo, eu quero reforçar diante do vídeo anterior também, né, que o que eu mais vejo é que, infelizmente, o crédito ele tem operado como substituto de política pública. Então, onde deveria haver política econômica para nos proteger ou para facilitar ou melhorar a nossa vida, a oferta de crédito. E isso, com essa nova lei, ela aprofunda ainda mais, né, o crédito virando realmente substituto de política pública. Então, e querendo ou não, gente, para mim, essas questões, principalmente quando nos leva ao processo da dívida, do endividamento, como eu disse também no vídeo anterior, é a nova forma de colonização mundial. Uma vez que a gente tem pessoas enfraquecidas, né, por conta da dívida, a gente não tem pessoas disponíveis aí para lutar pelos próprios direitos ou pelos direitos coletivos, né? Então, a dívida como nova forma de colonização. Eu pretendo fazer um vídeo específico sobre isso, tá? E muito sobre o que eu acredito e estudei sobre isso se deve a esse livro aqui, que vai aparecer talvez ao contrário para vocês, que chama Quem Deve a Quem? Ensaios Transnacionais de Desobediência Financeira, né? De organização da Silvia Federici, Verônica Gago e Luiz Cavaliero. Então traz uma visão de vários movimentos de desobediência financeira em vários lugares do mundo, porque a pergunta que fica, gente, realmente é quem deve a quem, né? Será que nós que estamos devendo o sistema ou é o sistema que está nos devendo? Então eu deixo essa pergunta para reflexão aí de vocês, porque isso está afetando a vida de todos nós, né, dos brasileiros, e tende a se aprofundar ainda mais. Então eu te convido a repensar aqui, né, quem deve a quem. E eu acho que é isso, gente, é um vídeo de bastante alerta. Se você já sabe alguma coisa sobre essa lei, quiser deixar aqui nos comentários pra gente partilhar, abrir um diálogo e também para deixar alerta para outras pessoas, acho que vai ser bastante importante. E se você sentir que esse conteúdo te atravessou também, se sentiu sintonizado e quiser se inscrever no canal, você é muito bem-vindo aqui. Tenho o intuito de trazer mais vídeos como esse, mas também de outros vídeos de esperança e de caminhos possíveis para a gente cuidar melhor do nosso dinheiro, das nossas perspectivas, né, e como se organizar no meio desse sistema que quer realmente nos vigiar e nos punir, como bem escreveu Foucault na sua obra, né? E eu acho que é isso então, gente. Eu deixo meu abraço para vocês, espero um comentário aqui de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço então, até lá. Se cuidem e se protejam.